Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui para fazer hoje mais um quadro intitulado Isso é Crime? No episódio de hoje do nosso quadro Isso é Crime, nós vamos trabalhar a questão do uso de máscaras e adoção de outras medidas preventivas à propagação da enfermidade Covid-19 no Brasil. Será que o não uso de máscaras, pessoal, constitui crime segundo a nossa legislação brasileira? E a não adoção de outras medidas que são destinadas a impedir a propagação da Covid-19 configuram algum crime? Bom, nós já trabalhamos sobre isso nos primeiros episódios do nosso canal, que eram intitulados Direito Penal e Coronavírus. Ali nós trabalhamos uma série de crimes ligados à saúde pública que poderiam se configurar eventualmente durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. Nós estamos gravando esse vídeo no mês de julho de 2020 e desde então muitas medidas sanitárias se tornaram imprescindíveis a serem adotadas em estados e municípios no Brasil como um todo para impedir a propagação do coronavírus. Bom, tornou-se comum, por exemplo, o uso obrigatório de máscaras nos espaços públicos de diversos municípios, praticamente de todos os municípios do Brasil. Então é importante que o cidadão, a partir do momento que sai de casa, ele coloque uma máscara de tecido ou de outro tipo de material que seja eficiente no evitar a propagação dos germes patogênicos que possam se propagar a partir de perdigotos, dessas gotículas perdidas que a gente acaba difundindo no ar com a nossa respiração, a nossa fala, a nossa tosse, nosso espirro e etc. Então é para isso, para proteger os outros da propagação da doença que eu mesmo posso ter. É claro que de quebra, ao usar a máscara e cruzar com uma pessoa que não esteja usando, eu também me sinto mais protegido ou protegida. Se a pessoa vem espirrar ou tossir e não tem esse anteparo no rosto, eu também posso me proteger. Mas essencialmente o uso da máscara tem sido adotado como medida preventiva através de decretos municipais e estaduais nos diversos municípios e estados do Brasil, justamente para proteger os outros da doença que eventualmente eu possa ter. É claro que é uma doença que se manifesta diferentemente de acordo com as pessoas, de acordo com a sua resistência e imunidade, a sua idade, a existência de comorbidades. Então o cidadão pode nem sequer saber que tem a doença e por isso mesmo deve, sendo assintomático, com mais razão ainda, correndo esse risco, portar a máscara, como um anteparo físico no seu rosto para evitar a propagação desses germes patogênicos, especificamente o coronavírus, que é um germe patogênico, que é um vírus. Bom, então esses decretos, eles, ao serem violados, certamente, vamos imaginar um decreto municipal, eles geram necessidade de aplicação de multa administrativa. A gente está falando do Poder Executivo, que não tem competência para legislar em matéria penal e que, portanto, só vai poder gerar para o cidadão que é autuado numa infração como essa, sair à rua sem portar a máscara no rosto, uma multa administrativa, uma advertência certamente que vai acabar gerando uma punição pecuniária. Mas isso não tem caráter de crime. Onde é que vai nascer então um crime? Isso é crime de fato? Eu saio sem máscara conscientemente na rua. Fazendo uma associação dentro do Código Penal, a gente encontra facilmente o artigo 268, que é a infração de medida sanitária preventiva, ok? Artigo 268 do Código Penal, infração de medida sanitária preventiva, em que se diz lá, infringir uma medida sanitária promulgada pelo poder público, destinada a impedir a introdução ou a propagação de doença infecto-contagiosa. Então, infringir medida sanitária do poder público. Como que eu vou fazer isso? De diversas maneiras, por exemplo, infringindo um decreto municipal estadual que me impõe o uso de máscara em espaços públicos. É a chamada norma penal em branco, gente. Isso é muito comum no direito penal, sobretudo nessas matérias que dizem respeito a bens jurídicos de conotação coletiva ou pública, saúde pública, economia popular, meio ambiente, direito do consumidor. Então, esses bens jurídicos de ordem coletiva que têm justamente esse viés público, eles precisam ser constantemente atualizados pelo legislador, que não é necessariamente o legislador penal. Então, por exemplo, um decreto do prefeito de uma cidade pode gerar a necessidade momentânea de edição de uma norma que obrigue o uso de máscaras e outras restrições, e o cidadão que viola esse decreto, ele vai justamente neste conteúdo da norma penal em branco, aquela que faz referência, nesse caso faz referência a decretos municipais e estaduais destinados a impedir a propagação da Covid, ela vai rechear, justamente vai ser utilizada como preenchimento do conteúdo do tipo penal, que fala infringir uma medida sanitária promulgada pelo poder público e destinada a impedir a propagação de doença contagiosa. Então, nessa expressão, nós temos a norma penal em branco. Norma penal
que permanece inalterada, não precisa ser alterada a todo momento, mas que vai fazer referência a um outro expediente legislativo que vai poder ser alterado com mais facilidade, de acordo com as circunstâncias do momento, doenças de caráter contingencial, como a Covid-19, que depois podem desaparecer, e desaparecido o decreto, desaparece também o delito, ok? Então, quem sai sem máscara em público comete o crime do artigo 268 do Código Penal, infração de medida sanitária preventiva, que tem pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Tá? É um crime sempre doloso, ou seja, eu saio, eu sei que eu estou sem máscara, eu quero sair sem máscara e não me importo com isso, doente ou não. Claro que se a pessoa se esquece de usar a máscara, chega no meio da rua, meu Deus, estou sem máscara, nem se deu conta, até porque não é um hábito comum, né, da população brasileira, é algo novo, então ela está incidindo numa infração negligente ou culposa, que não tem previsão no 268, não se chegou a esse nível, né, já que o crime culposo é sempre uma exceção, em alguns casos ele está previsto, como no homicídio, nas lesões corporais, dada a importância do bem jurídico, então no caso do 268 não há esse problema, a pessoa se esqueceu, de repente está dentro do elevador, já está na garagem, na porta de casa, ela volta correndo e ali nesse momento é importante que ela se coloque a máscara, né? Ela se percatou que está sem máscara e coloca a máscara, porque a partir dali ela já começa a incorrer no crime doloso, ou seja, não, eu não quero, não me importa, não vou encontrar com ninguém, ali ela já está pelo menos num dolo eventual, correndo o risco claro de contágio das pessoas. É uma medida sanitária preventiva destinada a evitar a epidemia, ok? Não se confunde com o crime de epidemia, que é mais grave, que está no artigo anterior do crime do 267 do Código Penal, sobre o qual nós comentamos também. Aí nós temos realmente alguém que porta esses germes patogênicos, ou em si mesmo, porque está francamente doente, sabe que está doente e contamina os outros através de secreções, um espirro, ou pessoas que têm acesso aos germes patogênicos em laboratórios, profissionais da saúde, que permitem, até de forma culposa, a propagação de germes patogênicos. Aí o crime é o de epidemia, artigo 267 do Código Penal, muito mais grave, mas aí eu já tenho a certeza, ou praticamente a certeza, de ter a doença e a espalho aí para pessoas indeterminadas. O caso do 268 é justamente um dever de toda a população de evitar eventualmente que a doença se espalhe, mesmo não estando contaminado, o sujeito ele não pode abraçar esse risco tão grande para a saúde pública, que é o de sair sem máscara, nem para não se contaminar a si mesmo e evitar também o contágio dos demais. É importante que se diga que esse delito, ele tem no seu conteúdo de norma penal em branco um elemento regulador que é muito volátil. Como eu disse, esse decreto ele pode simplesmente desaparecer com o tempo. A gente espera que essa necessidade não seja para sempre, né? Então, como é que vão ficar os processos e julgamentos depois? É possível, então, que o sujeito seja repreendido não só pelo profissional sanitário, um agente de saúde pública que vai multá-lo, ou um policial militar, mas também que ele seja levado à delegacia para o registro, a lavratura de um boletim de ocorrência por um crime, né? Nós temos ali realmente um termo circunstanciado de um crime, ainda que não muito grave, mas é uma infração a uma norma penal. E depois que esses decretos não existirem mais, como fica este conteúdo regulador? Nós temos que o Código Penal prevê no seu artigo 3º, algumas normas penais são normas penais excepcionais ou temporárias, ou seja, elas vão valer durante um determinado tempo, né, normas penais temporárias, já com um limite para o término da sua vigência, ou então são normas penais excepcionais, aí elas não têm um tempo dado, é exatamente o que está acontecendo com a Covid-19, eu não sei o tempo, mas durante um estado de calamidade, de consternação da saúde pública, que eu não sei quando acabará, vale a norma penal excepcional, ou seja, norma penal excepcional, norma penal temporária. Terminado este momento, nós temos que normalmente, quando a lei penal ela é revogada, ela deixa de valer, né? E ela vai retroagir em benefício do réu, desaparecendo a necessidade de seguir em processos, julgamentos de crimes que não mais existem. Mas este crime do 268, gente, ele tem no seu conteúdo de norma penal em branco a necessidade de garantia do efeito regulador do elemento integrador temporal, ok? Então, garantia do efeito regulador do elemento integrador temporal. Nós temos um elemento integrador temporal, que no caso não é por um tempo, mas é excepcional, né? Como a gente já disse, não se sabe quando acabará, não tem data para acabar, e um dia o decreto vai deixar de valer. E mesmo deixando de valer, eu posso ser julgado ou julgada por este crime, que não vai, esse conteúdo dessa norma, né, desse decreto municipal, ele não vai simplesmente desaparecer com o tempo ou simplesmente porque foi revogado. Ele realmente vai continuar vigente, né, ele vai ser ultrativo, a sua revogação não vai ser retroativa em benefício do réu, é importante que se diga, ela vai ser ultrativa em prejuízo do réu, porque mesmo desaparecido o decreto, a infração pelo artigo 268 subsiste e o sujeito ainda pode ser julgado, condenado, enfim, cumprir a pena, eventualmente
pelo crime do artigo 268 do Código Penal, ok? Então ele não desaparece, a gente não tem aí o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, excepcionalmente isso não se aplica, em virtude do conteúdo do artigo 3º do Código Penal, que trata de leis excepcionais ou temporárias, e justamente deste conteúdo, né, da referência aos decretos municipais, que justamente vão precisar ter garantida sua vigência, ao contrário de outras matérias ligadas à saúde pública, à lei de drogas, quando a revogação ela vai retroagir em benefício do réu, né? Uma droga que deixa de constar numa portaria da Anvisa, naquele mesmo dia, já não se pode mais julgar ou condenar, e muito menos cumprir a pena por um delito de tráfico de drogas de uma droga que deixou de constar da portaria da Anvisa como sendo droga. Aí nós temos uma retroatividade benéfica. No caso dos decretos municipais que visam a prevenção da Covid, uso de máscara, etc., isso não pode ser revogado para beneficiar o réu, ou não teria nenhum sentido que a gente cumprisse essas normas agora, sabendo que elas vão ser revogadas depois, ok? Muito importante dizer, não só o uso de máscara, mas outras medidas sanitárias preventivas que forem violadas dão lugar ao crime do artigo 268. Realização de festas, churrascos, festividades em que todo mundo come e bebe sem máscara e aglomerado, né, o que é mais grave ainda, qualquer tipo de organização e mesmo para os participantes que estejam ali sem portar a máscara, ou seja, que acudam a um lugar onde há pessoas indeterminadas que não coabitam com ele e com risco de contaminação, o mero fato de estar ali com ou sem máscara por si só é uma infração ao artigo 268, não só do organizador, mas também das pessoas que estão nessas festividades. E podem todas ser multadas e, por que não, também responder pelo crime do artigo 268. Vai ficar a critério ali de quem está fazendo essa fiscalização, o maior rigor e a imposição do registro do boletim de ocorrência em razão do crime, é verdade, não há fiscalização para tantas pessoas que infringem a lei. Mas o fato é que constitui crime, né? Independentemente de processo, o direito penal nasce e existe independentemente de um processo penal, então o crime está cometido e é o crime justamente do artigo 268, infração de medida sanitária preventiva. Bom, por hoje é só, o nosso Isto é Crime de hoje fica por aqui, muito obrigada pela atenção e até a próxima.